Pessoal, bom dia. A gente vai tratar hoje das características fundamentais dos fungos, né? No melhor estilo, tudo que você sempre quis saber sobre fungos, mas tinha vergonha de perguntar. E para a gente começar, vamos lembrar só um pouquinho aonde os fungos estavam classificados para entender a posição que eles têm hoje. Desde muito tempo, eles sempre foram colocados junto com as plantas. No século XVIII, Linneu fez uma sistematização dessa ideia, colocando de fato os fungos junto com as plantas no que ele chamou de reino vegetal, né, que é o regnum vegetabile. E isso permaneceu até o século XX, por conta dos fungos terem características muito semelhantes às plantas, né? Então eles são imóveis, eles não se mexem diferente dos animais, eles são absortivos, então eles lançam estruturas que lembram raízes em um substrato e absorvem nutrientes, e o fato deles terem parede celular, que é uma estrutura ausente nas células animais. Então, esse conjunto de características acabava dando a impressão de que, olha, fungo é planta, porque é muito parecido, né? Então, eles foram estudados junto com as plantas e essa classificação que o Linneu lançou de forma sistematizada, ela acabou permanecendo até o século XX, 1969, em que os fungos eram estudados no reino plantae. Tinha até uma subdivisão aí chamada talófita, e eles eram colocados lá. Livros da área médica dos anos 50 ou 40, a gente tinha que buscar livros de botânica, a parte de fungos, porque eles estavam ali, os descritivos. Em 1969, a gente tem aquele evento que já foi visto na aula de introdução da microbiologia, que é o Whittaker estabeleceu o sistema de 5 reinos, que é um sistema que acabou ficando, a despeito de muitos outros sistemas baseados em biologia molecular, mas esse sistema ele é muito intuitivo, né? Ele tem uma lógica interna muito forte, daí ele tem entrado meio que para a história, né? Então, ele, dentro desse sistema de 5 reinos, a gente tem um reino específico para os fungos, né? E só retomando um pouquinho os reinos do Whittaker, né? Então aí os 5 reinos, ele separou os procariontes no reino Monera, que atualmente é o reino Procaryotae, e os eucariontes ele colocou nos outros 4 reinos, né? Aí vem uma pergunta, né? O que ele usou de características para não colocar fungo junto com planta? Qual que foi o diferencial? Se a gente olhar aqui desse lado, a gente vai ver o seguinte: eu tenho aqui, ó, semelhanças dos fungos com os animais. Então, claramente, isso aqui são coisas que afastam os fungos das plantas. A primeira delas, e talvez a mais importante, fungo não faz fotossíntese. E essa é uma característica do reino plantae. Então, os fungos obtêm energia deles não é de luz solar, mas é da quebra de compostos químicos. E nesse sentido, eles são muito semelhantes aos animais. Além disso, eles reservam energia não na forma de amido, que é o que a gente encontra nas plantas, mas na forma de glicogênio, que é uma substância de reserva tipicamente animal também. E por fim, eles têm uma substância na parede celular que é típica do reino animal, que é quitina. Tá? A quitina a gente encontra, por exemplo, em exoesqueleto de insetos. E a gente não encontra quitina em planta. O que as plantas têm para dar dureza nas estruturas vegetais é celulose. Então isso aqui semeou um pouquinho de confusão. Afinal de contas, se fungo fosse planta, como é que ele não tem essas características essenciais, né, como fazer fotossíntese, armazenar amido e ter celulose? Eles não tinham. Por conta disso, o Whittaker não colocou ele junto com as plantas, nem com os animais e também tampouco com o reino protista. Então, por que ele acabou ganhando essa categoria diferenciada? Porque além daquelas características comuns com planta e com os animais que simultaneamente eles tinham uma série de outras características que são típicas de fungos. Não formam tecidos verdadeiros, o que significa que a diferenciação que acontece nas células fúngicas ela é reversível. Então, qualquer célula de um fungo dá origem a outro fungo, mesmo que ela não tenha sido feita para reprodução. Isso é uma coisa, inclusive, que vai explicar a dificuldade que a gente tem de tratamento de algumas micoses, como micose de unha.
Eu tenho no mesmo reino fungos unicelulares e pluricelulares. Então, isso aqui é uma coisa diferente do que a gente encontra no reino protista, em que eu tenho eucariontes unicelulares somente. Existe um componente de parede celular dos fungos que só eles têm, que são as beta-glucanas. Eles têm uma via metabólica de síntese de lisina que só eles têm também. Isso é característico também no reino fungi. E por fim, as mitocôndrias dos fungos, elas têm as cristas achatadas, diferentes de animais, diferentes de plantas. Por conta disso, a gente tem um grupo peculiar que são os fungos. E aqui a gente tem a síntese da classificação do Whittaker, colocando aqui os fungos, tá? Como absortivos, então eles acabam obtendo energia da quebra de reações de moléculas, compostos químicos, e as plantas que obtêm energia a partir da luz solar, então elas são fotossintéticas, tá? Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais na questão de taxonomia dos fungos, tem um vídeo aqui no canal que chama exatamente isso, taxonomia dos fungos. Vocês procurem, não está num nível de graduação, está num nível de especialização, mas é interessante para quem quiser aprofundar, ver outros detalhes que são interessantes em relação aos fungos, tá certo? E aqui é uma árvore filogenética, lembrando que árvore filogenética é como se fosse mais uma árvore genealógica de seres vivos, em que a gente pode ver aqui nessa pontinha em que eu tenho animais, plantas e fungos, as plantas divergindo aqui, e depois eu tenho um ancestral comum bem aqui, ó. Vou até trocar a cor da ponteira para todo mundo enxergar, né? Bem aqui eu tenho um ancestral comum que vai dar origem aos fungos e vai dar origem aos animais. Então, os fungos hoje estão muito mais próximos dos animais do que a gente pensava antigamente. E aí vem uma pergunta, né? Para que a gente está tendo essa aula de fungos num curso, né, da área da saúde? Por que a gente estuda fungo? Tem dois motivos muito bons, né, gerais, né? Um é porque os fungos, se bem manipulados, eles podem trazer benefícios muito grandes para a nossa espécie. E o motivo ruim é que eles causam uma série de malefícios e a gente precisa entender dos fungos para poder combater esses malefícios. E quais são os benefícios que os fungos têm para a nossa espécie? Primeiro, eles são os maiores decompositores do planeta. Então, isso aí é um papel ecológico extremamente importante. Eles são grandes biotransformadores de alimentos, né? E por biotransformação, o que a gente está querendo dizer aqui? Você fornece um substrato para um fungo, ele cresce nesse substrato e ele transforma esse substrato em alguma outra coisa que eu vou consumir, que vai ser mais nutritiva, mais gostosa ou mais interessante. E aí, como exemplos, eu tenho vinho, cerveja, saquê, pão, missô, diversos tipos de queijo, chocolate e muitas outras coisas. Tá? Isso aí tem um impacto extremamente grande na indústria alimentícia humana. Os fungos também são grandes produtores de muitas substâncias químicas. Aí estão listadas várias delas, mas eu queria dar destaque para uma que é essencial para nós, que são os antibióticos, né, que são substâncias com ação antimicrobiana de origem biológica. O primeiro antibiótico que a gente teve na história, que foi a penicilina, foi produzido por um fungo. E muitos outros que a gente usa atualmente tiveram origem em fungos. Existe uma categoria de fungos que são as chamadas micorrizas, que são fungos que se associam com raízes de plantas e fazem com que as plantas cresçam com muito mais vigor e vitalidade. Essa aqui é uma área que tem interesse para agronomia, não é para nós, né? Muitos fungos são usados em controle biológico, mais uma área também ligada à agronomia, mas importante. E eu tenho produção de biomassa, né? Produção de biomassa é, por exemplo, produção de cogumelos que podem ser ingeridos. Então aí eu tenho a ingestão do próprio fungo,
tá? Tanto cogumelos quanto levedura de cerveja, por exemplo, que também é consumido como um suplemento alimentar. Esse é o lado bom que os fungos têm. Qual que é o lado nocivo dos fungos? O mais importante e o mais evidente, micoses, né? Como é que a gente define micose? Basicamente como invasão de um tecido vivo por um fungo. E eu tenho muitas divisões, de acordo com diferentes autores, das micoses que afetam o homem e os animais. Tá? Mas uma que eu acho simples, eu gosto de adotar, é essa aqui, em que a gente divide as micoses em superficiais e cutâneas, subcutâneas e profundas. A gente vai ver isso detalhadamente, doença por doença, nas próximas aulas. Mas aqui eu vou deixar genericamente dessa forma, dá para a gente perceber, até pelas palavras, que eu tenho um incremento de gravidade à medida que a gente vai saindo de tecidos superficiais e adentrando para tecidos mais profundos, como pulmão, cérebro, coração, etc. Aqui, pessoal, a gente tem algumas imagens de micoses, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma esporotricose em gato, que a gente vai ver depois que é uma doença bem importante aí, porque é uma doença emergente aqui no estado de São Paulo. Aqui eu tenho uma coccidioidomicose em cão, que é uma doença restrita a algumas regiões semiáridas aqui do Brasil. É uma micose profunda, afeta o animal de forma sistêmica. Aqui eu tenho uma criptococose, que é uma outra doença fúngica importante para gatos. Aqui eu tenho uma dermatofitose em cão, que é uma das micoses mais comuns e que vocês mais vão encontrar na clínica de pequenos animais. Essa aqui é uma lacasiose, que é uma micose de cetáceos, tá? Que é uma coisa bem incomum. E aqui é uma dermatofitose num equino. E por fim, uma otite fúngica, que é também um dos quadros muito frequentes aí da clínica de pequenos animais. Quando a gente volta para o lado nocivo dos fungos, a gente tem uma segunda categoria de problemas que os fungos podem causar diretamente para os seres humanos, que são as toxicoses, que são quadros de intoxicação. E aqui a gente tem uma subdivisão. Eu tenho os micetismos, que são intoxicações causadas por ingestão de cogumelos, tá certo? Então, aí a Amanita muscaria, que é um típico cogumelo tóxico que aparece em muito desenho animado. E eu tenho uma outra categoria que é até mais importante que os micetismos, que são as micotoxicoses. E aí, no caso das micotoxicoses, o que eu tenho? Eu tenho um bolor produzindo toxina em algum alimento. Tá? Então, são intoxicações causadas pela ingestão de metabólitos tóxicos produzidos por fungos filamentosos. Aqui é um slide mostrando uma pintura do século XVI, tá? Do Peter Bruegel. Nessa pintura aqui, a gente vê que as pessoas estão sem os pés, e aí é só uma especulação do porquê que as pessoas estão sem os pés, mas nesta época aqui a gente tinha uma doença chamada fogo de Santo Antônio, em que as pessoas ingeriam centeio contaminado com toxinas de fungo, e isso produzia uma queimação no corpo e necrose das extremidades. Então, é possível, mas a gente não tem como ter certeza, de que muitas dessas ilustrações aí, século XVI, sejam quadros de intoxicação por toxina fúngica. Eu coloquei aqui um quadro só para deixar registrado, mas eu não vou ler este quadro, com as principais micotoxinas que a gente tem de importância aqui no Brasil, o nome dos fungos produtores, tá? A característica do quadro clínico. Se vocês olharem aqui, vocês vão reparar que frequentemente elas são hepatotóxicas, nefrotóxicas e carcinogênicas. E eu coloquei aqui na última coluna os principais substratos afetados. Então a gente vê que tem bastante amendoim, milho, café, vinho, suco de maçã e outros. Tá? Então isso aqui ilustra
um quadro geral das micotoxinas, mas tem uma que eu acho que vocês não devem esquecer de maneira nenhuma, que é a aflatoxina, né, que é um grupo de toxinas, as aflatoxinas, produzidas pelo gênero Aspergillus, diferentes espécies, a mais notória é o Aspergillus flavus, e um dos principais substratos relacionados a esse fungo é o amendoim, mas também o milho. Tá? Essa é uma das toxinas, é a mais importante no nosso meio. E o lado nocivo direto, adicional que a gente tem em relação aos fungos são as alergias. Né? Lembrando que a alergia é uma resposta desproporcional do sistema imunológico frente a alguns antígenos. E no nosso contexto aqui, frente a antígenos fúngicos. Né? Esses quadros aí estão especialmente relacionados com as hipersensibilidades tipo 1 e tipo 3. E por fim, a gente tem um outro efeito nocivo que não é direto para o ser humano, mas é indireto, que é a capacidade dos fungos de deteriorarem alimentos e outros tipos de substratos. Então, as perdas que a gente tem econômicas derivadas de crescimento fúngico em comida são gigantescas, elas só perdem para os roedores, né? Mas eu também tenho um prejuízo enorme de outros materiais que são corroídos por fungos. Então, os fungos conseguem crescer em virtualmente qualquer coisa. Né? Por exemplo, vidro, concreto, combustível de avião. Então, esse é o lado nocivo aí dos fungos. E aí a gente parte para aprofundar um pouquinho mais essas questões da característica dos fungos. E aqui eu já ressalto o principal deles, que é o oportunismo. A imensa maioria dos fungos não tem fator de virulência suficiente para causar doença em pessoas e animais imunocompetentes. Então, eles são oportunistas, ou seja, eles se aproveitam de quebras de imunidade para conseguir se instalar. Quebras de imunidade, quebras de barreira ou circunstâncias que facilitem a invasão e a disseminação deles pelo hospedeiro. Por isso que a gente tem associado aos fungos uma série de situações que não são comuns. Né? Eu tenho aqui uma lista delas, né? Diabetes, transplantes, leucemias e linfomas em especial, porque isso aqui envolve comprometimento da resposta imunológica, tumores em geral, quimioterapia, antitumoral, que é um tratamento que debilita a resposta imunológica, a AIDS, que é uma imunodeficiência causada por um vírus, antibiótico terapia de amplo espectro ou prolongada. Por quê? Porque com antibióticos de ação antibacteriana eu destruo a microbiota bacteriana e deixo espaço para os fungos crescerem à vontade. Então eles não têm mais concorrência. Uso de corticoides, isso aí é outra coisa importante, porque o uso de corticoides em determinada dose por determinado período, ele tem um efeito imunossupressor importante. Cateterismos, que acabam introduzindo fungos dentro do hospedeiro. Doenças autoimunes, cujo tratamento debilita a resposta. E recém-nascidos e idosos, pelos motivos óbvios de que eu vou ter um sistema imunológico ainda imaturo ou em imunossenescência, declinando a resposta. Não são só estas situações aqui, mas essas são algumas das principais que a gente vai ver ao longo do curso quando a gente for estudar micose por micose. E aqui eu tenho uma classificação didática dos fungos. Tenho aqui os bolores, tenho aqui as leveduras e eu tenho aqui um grupo diferenciado que a gente chama de fungos dimórficos. Este grupo aqui dos fungos dimórficos ele vai ser assunto da segunda aula, tá? Que está vinculada a essa e tem um vídeo aí no nosso canal. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês vão assistir essa aula e em seguida procurar a aula de dimorfismo fúngico e assistir porque ela complementa essa daqui. Hoje eu não vou tratar dos fungos dimórficos, eu vou tratar do basicão, do arroz e feijão, que é falar de bolor e falar de levedura. Só, ok? Então não deixem de assistir depois a aula de dimorfismo fúngico.
Com relação aos bolores, tá? São fungos pluricelulares. Essa é a primeira grande caracterização desses fungos. Então, eles têm uma estrutura celular composta de muitas células. Tá? E a estrutura deles, quando a gente observa no microscópio, são uma série de células tubulares, uma atrás da outra, formando filamentos que se ramificam e se sobrepõem. E eles acabam formando uma trama, né? Como se fosse quase um algodão, né? Essa trama aí recebe alguns nomes técnicos, tá? E eles se reproduzem por esporos. Então eles vão soltar esporos que normalmente vão ser carreados pelo ar. Aqui é um desenho esquematizando a estrutura de um bolor. A gente usa para designar qualquer trecho da estrutura global de um bolor o termo hifa. Então, se eu me referir a qualquer trecho dessa estrutura aí, eu posso falar esta hifa ou estas hifas em relação a esse bolor. E o conjunto das hifas a gente chama de micélio. Então, o que é o micélio? É um conjunto de hifas. O que é hifa? É a parte fundamental do micélio. Tá? E eu posso ter hifas septadas, como essas que estão sendo mostradas aí embaixo. Eu tenho as setas em vermelho indicando a septação das hifas. E eu tenho hifas não septadas, que não têm septos e que também são chamadas de cenocíticas. Tá? Aqui é uma imagem em microscopia de varredura mostrando hifas, né? Então são esses filamentos. E quando a gente olha isso numa microscopia óptica, a gente vê isso aqui. Reparem que esse aqui é um micélio septado, né? Tem um septo aqui, tem outro septo aqui e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, né? Um trecho de um micélio. Por isso que os bolores são também chamados de fungos filamentosos ou fungos micelianos. Tá? Antigamente se usava o termo mofos, né? Inclusive em livros técnicos, mas hoje a gente não usa mais esse termo. E aqui eu vou fazer o ciclo de reprodução de um bolor para a gente denominar algumas estruturas com maior detalhe. E para isso eu vou fazer uma coisa que pode parecer meio curiosa, mas eu vou pegar uma laranja, que é algo que todo mundo já viu embolorar alguma vez na vida, né? Muito comum a gente ver uma laranja embolorada soltando aquele pozinho verde. Então a gente vai entender melhor o que acontece com essa laranja aí. Primeiro eu tenho que lembrar que os bolores soltam esporos no ar, que são veiculados pelo ar. Então eu tenho, e aqui eu estou representando os esporos sendo veiculados pelo ar, e aí eventualmente um esporo cai aqui em cima de uma laranja. Quando isso aí acontece, esse esporo germina, ele emite hifas que se enterram no substrato, tanto para absorver nutriente quanto para dar sustentação para o fungo, e a gente passa a chamar esse conjunto de hifas que está enterrado no substrato de micélio vegetativo. A partir desse micélio vegetativo, eu tenho a emissão de hifas que vão sair para fora, né, e que a gente vai chamar de micélio aéreo. Isso aí lembra muito a estrutura de uma planta, né? Raízes e galhos, né? De fato é uma boa analogia. A partir do micélio aéreo eu vou ter a formação de estruturas que são reprodutivas de fato, que a gente chama de micélio reprodutivo ou órgão de esporulação. E esse órgão de esporulação ele vai liberar os esporos no ambiente. E esses esporos eles vão ser veiculados pelo ar e vão cair em um novo substrato e vão recomeçar o ciclo. Então isso aqui mais ou menos ilustra de forma muito simplificada o ciclo de um bolor na natureza, né? Lembrando que quando a gente está pensando em animais, ao invés de uma laranja, eu vou ter o tecido de uma pessoa, de um animal. E aqui é um esqueminha de livro ilustrando isso. O esporo aqui embaixo germinando, ele vai produzir micélio vegetativo, aéreo e reprodutivo, que está aparecendo aqui nesta figura, tá? E a partir desse micélio reprodutivo, vai soltar esporos que vão recomeçar o ciclo, tudo de novo.
Aqui é uma laranja embolorada, tá certo? Vocês estão vendo esse pó verde aqui em cima da casca da laranja. E quando a gente olha isso, a gente está observando as características do bolor vistas a olho nu. E isso vai ser importante em laboratório para identificação. Então, quando eu estou com um fungo crescendo em meio de cultura em laboratório, ele vai apresentar um aspecto a olho nu. Então, ele é um micro-organismo, mas quando ele cresce em colônia, ele toma um certo aspecto que eu consigo descrever e identificar. E esse conjunto de características a gente chama de macromorfologia. Ele envolve uma série de coisas. Aspectos, se o fungo ele é cotonoso, se ele parece pó, como a gente diz, pulverulento, ou se ele parece um veludo. Eu vou olhar a cor do verso, cor do reverso e vou olhar também velocidade de crescimento, além de outros aspectos. Mas isso tudo ajuda a caracterizar o bolor, embora não permita identificação, mas é um meio caminho andado. Aqui é o aspecto macromorfológico de alguns bolores. Esse aqui é um fusário. Tá? Aqui é um outro bolor. Reparem como as cores e aspectos são diferentes. Tá? Eles variam bastante. Então, essas características são usadas na identificação laboratorial. Só que isso não é o suficiente. Eu preciso fazer o quê? Olhar o bolor no microscópio. Quando eu olho o bolor no microscópio, eu vou ver o que a gente chama de micromorfologia. Né? E na micromorfologia, vou olhar se ele tem hifa septada ou não septada, vou ver algumas características das hifas, se elas são grosseiras, se elas são finas, se elas sofrem algum tipo de torção ou alguma coisa peculiar de hifa, mas o mais importante aí é o órgão de esporulação. É isso que me permite identificar os bolores. Tá? Por quê? Porque o órgão de esporulação dos bolores ele é muito rico em termos de detalhe morfológico. Então a gente consegue usar esse tipo de coisa para identificação, pela riqueza morfológica que tem. E aí eu coloquei aqui algumas fotos também para ilustrar. Aqui um órgão de reprodução do fusário, aqui de um outro fungo chamado Pseudosporium, Scopulariopsis. Aqui o que vocês têm que observar é a diferença, tá? Não é para ficar decorando um nome relacionado à figura. Isso é só para quem vai fazer a identificação laboratorial. Aqui é um Paecilomyces, aqui um Penicillium, né, que é o gênero, aliás, que deu origem à penicilina. Tá? Aqui um Rhizopus. Então reparem como eles são diferentes morfologicamente. Aqui um Acremonium e um Aspergillus. As leveduras elas já são bem diferentes. Elas são unicelulares, então elas são compostas de uma única célula. Tá? E a gente chama essas células de blastoconídeos, e a reprodução das leveduras, diferente dos bolores, não é por esporos que são veiculados pelo ar, mas por brotamentos. Então, nesse esquema aqui, eu ilustro várias leveduras. Então, a gente pode dizer que cada bolinha dessas é um blastoconídeo, ou seja, cada bolinha dessas é uma levedura, e em várias delas eu tenho brotamentos. Então, aquela levedura ela duplicou o material interno, jogou para um trecho da membrana interna ali, e isso começa a brotar e vai dar origem a um novo indivíduo. Eu posso ter brotamentos únicos, como aqui, ou posso ter brotamentos múltiplos, como aqui. Isso vai depender da espécie ou do gênero que a gente está tratando. E, inclusive, ajuda a gente a caracterizar morfologicamente a levedura. Aqui é uma imagem mostrando as leveduras. Então, aqui um blastoconídeo típico. E nessas duas imagens de baixo eu tenho brotamentos aqui ocorrendo. Aqui é uma imagem de microscopia de varredura, que eu acho, aliás, bastante bonita. E no caso da identificação das leveduras, o que a gente percebeu? Eu uso a macromorfologia também
porque as leveduras vão ter algum aspecto, elas são sempre cremosas, parecidas com colônia de bactéria, mas elas podem ter várias cores, branco, cinza, bege, salmão e assim por diante. Aspectos diferentes, alguns mais líquidos, outros mais firmes. Vou olhar a micromorfologia, mas aqui tem um ponto, diferente com os bolores. No caso de bolor, eu tenho riqueza morfológica no órgão de reprodução. No caso das leveduras, não, porque as leveduras são todas ovaladas ou arredondadas. Tem alguma variação, mas muito pouca. Posso ter brotamento único, posso ter brotamento múltiplo, mas não foge muito dessas variáveis. Então, só macromorfologia e só micromorfologia não me permite identificar uma levedura, diferente dos bolores. Neste caso aqui, no caso das leveduras, pela falta de riqueza morfológica, eu preciso usar bioquimismo. Então, eu vou ter que fazer provas bioquímicas para identificar as leveduras. A mais famosa prova bioquímica, eu só vou citar aqui, é o auxanograma, que é uma prova de assimilação de açúcares. E aqui para mostrar algumas macromorfologias, esse slide está mostrando uma cândida, que é uma das leveduras mais importantes que a gente tem para a espécie humana. Aqui eu tenho a Malassezia pachydermatis, que é a levedura mais importante para as espécies animais de pequeno porte. E aqui uma microscopia mostrando leveduras, né? Então células ovaladas brotando. Então reparem que isso tem pouca riqueza morfológica para permitir identificação. E aqui mais uma levedura, é um Cryptococcus. Ele é uma levedura um pouquinho mais redonda. E aqui uma coloração de gram aplicada a fungos, né? Lembrando que a gente não usa o gram para fungo para saber se é gram positivo ou gram negativo, isso não existe para fungo, tá? Mas é simplesmente para corar e enxergar o fungo, né? E aqui eu estou pegando uma levedura brotando para a gente usar como ponto de partida e falar de algo que aí vale para todos os fungos, que é a estrutura bioquímica de parede e membrana dos fungos. Esse é o último tópico que eu quero abordar aqui na aula. Quando a gente faz isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de uma levedura, mas, como eu disse, o que eu vou falar agora vale para bolor e vale para levedura. Quando eu pego isso e vou olhar no microscópio eletrônico e fazer uma análise de biologia celular e bioquímica, eu reparo o seguinte: é uma célula eucarionte, então aqui tem uma série de estruturas, organelas, que são típicas de eucariontes, eu não vou ficar retomando isso. O que eu quero dar destaque é em relação à parede celular e membrana celular, é o que está aqui embaixo. Tá? Primeiro destaque: a membrana celular dos fungos tem uma substância chamada ergosterol. É um lipídio, é um primo do colesterol, tá? E é o principal alvo dos antifúngicos que a gente tem à disposição. Então, isso a gente vai ver mais para frente, numa aula de antifúngicos. A grande maioria dos antifúngicos que eu tenho à disposição tem como alvo o ergosterol encontrado na membrana celular. Então, por isso que eu quis dar destaque para ele aqui. E na parede celular, eu também quero dar destaque, por quê? Para fazer uma diferença com a parede celular de bactérias. Então, vamos lembrar lá da aula de morfologia bacteriana, que também está aí no canal. Gram-positiva é aquela bactéria que tem peptídeo glicano em grande quantidade e alguns outros compostos. A gram-negativa tem um pouquinho de peptídeo glicano e algumas camadas, e uma camada mais externa com alguns lipídios ali que caracterizam os gram-negativos. Parede de fungo não tem nada a ver com isso. A parede de fungo é uma matriz polissacarídica, então eu tenho vários polissacárides nessa parede e eu tenho embebida nessa parede fibras de quitina. Do jeito como está sendo mostrado aqui, as fibras de quitina elas ficam para o lado interno da parede, né? Eu coloquei aqui meio externo e aqui meio interno para fazer essa localização, né? Referencial, e as fibras de quitina estão aqui para o lado interno. A gente vai ver na aula de antifúngicos também
que este tipo de parede celular aqui, com esses compostos polissacarídicos, são um importante alvo para as modernas drogas antifúngicas. E eu tenho algumas drogas antifúngicas sendo testadas para atuar na quitina. Então, entender essa coisa bem simples de membrana e parede é muito importante para a gente entender os mecanismos de ação dos antifúngicos, pelo menos dos principais antifúngicos que a gente tem. Com isso, a gente encerra então a parte de fungos. Não se esqueçam que tem a aula de dimorfismo fúngico que tem que ser assistida na sequência dessa aqui. Tem uma testagem vinculada a essas duas aulas, né? Uma testagem para cada uma delas, e depois a gente vai ter a aula síncrona para tirar dúvidas e resolver as testagens. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até a aula síncrona, então.